Um homem que não gostava de publicidade se tornou um líder. Rafa, agora vamos olhar aqui. Estamos diante de Rafael Moisés, minha gente. Ai, meu Deus. E é isso que Deus faz. Eu me identifico um pouquinho com Moisés. Eu acho que, meu Deus, eu Meu também, a minha história toda inteira se identifica muito com Moisés. É verdade. Glória a Deus, porque nós vamos ver, né, que nossas preferências não manipulam o nosso propósito. Quando Deus determina, a gente acha, não, eu não gosto, mas não é sobre gostar, é sobre que o propósito já foi estabelecido, né? Então Moisés não gostava de publicidade, mas Deus tinha chamado ele para ser um líder. Deus tinha chamado ele para realmente liderar. Então, não adianta, né? Nossas preferências não determinam aquilo que o Senhor já tem liberado sobre nós. É verdade. Pega a sua Bíblia, vamos lá, em Êxodo capítulo 2, versículo 1, olha só. Vai dizer sobre a família de Moisés. Nessa época, lá, nós estamos na linguagem NVT, então você pode estar outra tradução aí, mas o sentido é o mesmo. O capítulo 2, versículo 1 vai dizer, pois nessa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Viu que era um lindo bebê e escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou o cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. Olha só, Moisés ele nasce e aqui há um movimento onde realmente Faraó ele está querendo matar todos os meninos hebreus, por conta da força do povo hebreu, né? Nós vamos entender que José, como que o povo vai parar no Egito? Porque nós estamos aqui, tem pessoas que sabem como isso aconteceu, mas estamos também falando com pessoas que não sabem, que está tocando essa história pela primeira vez. Então, nós precisamos entender e também ministrar a essas pessoas. José, ele vai até o Egito e ali tem um faraó que conhece José. Só que o tempo passa, José morre, esse faraó morre e outros faraós herdam o trono, porque faraó, muitas pessoas vão falar, quem é faraó? Faraó é o rei do Egito, então o termo faraó é o rei do Egito. Então outros reis são estabelecidos ali, é quando o povo ele começa a se tornar muito numeroso e o faraó, que agora estamos aí, no capítulo 2, nessa altura do campeonato, nós vamos entender que é um faraó que não conhecia José. E era um faraó muito maldoso, um homem cruel, que ele vai realmente estabelecer um decreto, porque o povo hebreu estava crescendo e ele queria sufocar este povo. E aí quando ele coloca uma estratégia de realmente destruir todos os meninos que nasceram. E Moisés nasce exatamente nessa época. Então nasce o menino Moisés e para ser o libertador de Israel. E é interessante, Rafa, que aí a sua mãe vai começar a ter movimentos para trazer libertação para Moisés, né? Mal sabia ela que ela seria a primeira pessoa a ser liberta por Moisés. Porque a gente começa a entender assim, né? Qual é a primeira pessoa? Será que o povo de Israel é a primeira pessoa que Moisés liberta? Será que aquele escravo hebreu nas mãos do egípcio é a primeira pessoa que Moisés liberta? Não. A primeira pessoa que Moisés liberta é a sua mãe. Ela de escrava começa a se tornar o quê? Uma funcionária do palácio. É verdade. Ela é paga para cuidar do próprio filho. Então você vê que não é sobre idade. Às vezes a gente acha que é tão imaturo, né? Às vezes a gente tá tudo no começo de tudo. Mas quando o Senhor tem propósito, o Senhor já começa a estabelecer isso de uma forma tão grande. Quem nos toca já começa a ser participante disso que nós carregamos. Muito antes daquilo, da gente entender o que é propósito, muito antes da gente entender a obra do Senhor na nossa vida. Porque aquilo que está sobre nós, antes de nascermos, antes da gente entender que é gente, o Senhor já tem algo traçado para a nossa vida, né? Então, a primeira pessoa que Moisés liberta é a própria mãe. Isso é poderoso demais. Meu Deus. Porque ela, É verdade, achando que estava libertando ele, né? Vou colocar no rio Nilo, né? Vou colocar ali. Historiadores vai dizer que ela foi muito pontual e intencional. Ela não colocou ele ali para morrer. Ela colocou ali sabendo que estaria ali a princesa estaria ali, né? A princesa do Egito estaria ali se banhando. Então, ela foi muito intencional. Ela entendia, assim, que quando aquela mulher visse aquele menino formoso, porque Moisés era um menino formoso,
a maternidade seria acionada no coração daquela mulher. Então ela coloca ali de forma intencional mesmo aquele menino no Rio Nilo, não para ser morto, mas para ser liberto. Mal sabia ela que ela seria liberta logo depois, né? Porque aquela mulher pega aquele menino e fala assim, não, ele vai ser o meu filho. E ela adota aquela criança. Meu Deus. E aí, naquela hora, pode falar. Desde o nascimento, né? Deus tem um plano e um projeto pra gente, né? Glória a Desde Deus. o nascimento. A partir do momento que a gente nasce, vê ao mundo, a gente causa algo, né? A palavra vai dizer que Deus, ele nos entreende. Deus, ele nos forma. Sim, sim. Nos forma dentro do ventre da nossa mãe. E antes mesmo de nós nascermos, ele já nos conhecia, né? Meu Deus, é isso. Glória a Deus. Ele já nos conhece, já determina o nosso propósito. E antes mesmo a gente entender o que é esse propósito para o qual nós fomos enviados, as pessoas que nos tocam já começam a receber aquilo que o Senhor já liberou sobre a nossa vida. Exato. E isso é muito forte. Então, a mãe de Moisés agora envia ele, né, num cesto betumado, e ali. E é interessante, Rafa, que o Rio Nilo, a Bíblia é cheia desses paradoxos, né? O Rio Nilo era o lugar onde as pessoas estavam lançando as crianças para a morte. Porque Faraó, ele fala assim, vamos matar todas as crianças. Então, a primeira estratégia dele é colocar as parteiras para serem as assassinas dessas crianças, sim, os meninos hebreus. Uhum. Só que as parteiras hebreias, elas vão chegar lá e elas, temendo ao Senhor, elas não vão matar as crianças. Uhum. Mas Faraó fica sabendo disso, a conspiração, fica sabendo da conspiração. Aí agora, a ordem de Faraó não é mais para as parteiras. As parteiras desobedeceram, mas agora a ordem vai para todo o povo egípcio. Todo o povo egípcio teria a liberdade de jogar no Rio Nilo todas as crianças do sexo masculino para morrer. Meu Deus. E tudo por causa do medo do crescimento do povo hebreu, né? Tinha medo do povo dominar a terra ali, né? Exatamente. O povo crescia. O povo crescia muito. A prosperidade sempre estava diante do povo de Deus, né? Então, Faraó temendo e tremendo diante dessa prosperidade, desse crescimento absoluto e da força desse povo. Então, ele realmente estabelece esse decreto para matar, uma forma para sucumbir e amedrontar o povo e realmente sufocar a força do povo hebreu. Então, aí nós vamos ver que nesse momento, Moisés ele vai para o Rio Nilo, que era o lugar de morte, mas se torna um lugar de vida, um lugar de libertação. E ele vai ali, a princesa pega Moisés, e ali nós vamos agora para o capítulo 2 e o versículo 10. Olha só, capítulo 2 e versículo 10, diz lá, né? Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha de Faraó. Aí estamos falando de Joquebede, que o adotou como seu próprio filho. Então aqui está falando, ó, tá vendo? Quando o menino cresceu, nós vamos ver que Miriam, a irmã de Moisés, nesse momento em que ele é lançado no Rio Nilo, e a filha de Faraó, a princesa, pega Moisés, Miriam, ela vai ser tomada de uma ousadia, e eu acho muito interessante isso, que historiadores vão apontar que Miriam aí tinha aproximadamente 12 anos de idade. E olha a inteligência dessa menina, de quando a filha de Faraó pega Moisés nos braços, ela fala assim, viu, é um menino hebreu, eu sei de uma pessoa que pode amamentar ele, porque ele precisa de amamentação, ele precisa de cuidados, eu conheço. E você vê, olha a inteligência dessa menina, né, Miriam, porque a gente não vai ver Joquebede falando para Miriam, fala isso, fala aquilo. Não, ela foi ousada também, ela foi ousada, fala assim, eu conheço alguém, e ali, prontamente, a filha de Faraó fala assim, não, mande para ela. E aí, Faraó, a filha de Faraó manda para Joquebede, que é a própria mãe de Moisés, né? Uhum. E aí vai dizer que, quando o menino cresce, e aqui nós entendemos, historiadores vai dizer que aí é nesse período mesmo de 12 anos, que ele vai para o palácio. Aí agora, ela vai colocar um nome, colocando a princesa, o chamou de Moisés, pois disse, eu o tirei da água. Então, muitas vão dizer que o significado do nome de Moisés é tirado das águas. Uhum. Mas nós vamos entender que esse é um significado hebraico, mas Moisés tem um significado egípcio.
Nós vamos entender aí que o nome hebraico de Moisés soa com o verbo tirar, tirado das águas. Mas a filha de Faraó chama o menino de Moisés de uma outra forma, no sentido egípcio. Por quê? O nome Moisés, ele também tem um significado egípcio que vai dizer, nós vamos ver na época de Moisés, pode estar ligado com alguma coisa assim, Ramsés, vai estar também Tutmoses, ou também Ramés. A primeira parte de cada nome, vamos entender que Ra, ou Tut, ou A, é relacionado a uma divindade egípcia. Então isso, a segunda parte é Ramsés, Moses, Mes, significa menino ou filho. Então, o significado egípcio de Moisés é filho de, um menino, alguém que nasceu de. Então, nós vamos entender que Moisés, o nome egípcio dele significa menino, criança ou filho. Então, ela olha para ele, o termo hebraico é tirado das águas, mas o significado egípcio significa filho, criança. Então, ela olha para ele e fala assim, esse é o meu filho, é o meu filho. Então, nós vamos entender aí que realmente o Senhor ele começa agora a estabelecer um propósito na vida de Moisés. E o Senhor ele começa a trabalhar na vida de Moisés para